Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 5 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar principalmente sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos Nívio Pérez, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e também presidente da Federação da categoria. Nívio, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia, Lincoln, despachante aduaneiro e vereador, e bom dia a todos. Exatamente. E o vereador de Santos e despachante aduaneiro, Lincoln Reis. Lincoln, seja muito bem-vindo ao nosso programa e essa bancada especial, onde a gente vai falar bastante sobre despacho aduaneiro. Muito obrigado, Anine. Bom dia a todos. Ao nosso presidente, presidente onde eu participo do sindicato, onde eu tenho minha carreira como despachante aduaneiro. Uma honra, presidente Nívio, participar dessa bancada. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Nívio, você já está aí há quase 4 meses frente à presidência da federação. Da posse até os dias de hoje, daquilo que você traçou como meta, o que já pode-se dizer que avançou? Olha, Nathalie, nós temos feito algumas reuniões em Brasília com o subsecretário da Receita, Dr. Marcos Vinícius Pontes, e o assessor, o senhor Dário Brainer, levando alguns problemas da categoria, participando junto com a Declaração Única de Importação, que é um novo sistema que entrou em vigor agora em outubro, mas ele entrou somente para testes, e temos levado alguns problemas referente à categoria. Eu acho que isso aí é fundamental. Nós estamos num processo de eleição, então Brasília está um pouco tumultuada. Você está sendo bastante simplista, está bastante tumultuada. O nosso país, ele atravessa, eu até estava conversando com o Lincoln, uma fase muito, muito complicada. Instável, né? E as incertezas são muito grandes. Então, muitas coisas, acredito que devam começar a funcionar mesmo a partir de janeiro, com a posse do novo presidente, seja lá quem for. Dentro da categoria do despachante aduaneiro, quais são os principais desafios que precisam ser vencidos e que você tem tratado em nível federal? Olha, nós temos aí o operador econômico autorizado, que a Receita Federal, por achar que devia, tirou o despachante da cadeia logística por conta de algumas ações judiciais, e nós estamos discutindo muito isso em Brasília. Fizemos uma carta protesto em Brasília pela federação, pedimos auxílio à ASAPRA. O que é a ASAPRA? A ASAPRA é uma entidade que congrega 22 países, mais Espanha e Portugal, de agentes e despachantes aduaneiros. Então, esse grupo, eles têm cadeira na OMA, na Organização Mundial das Aduanas, e uma força muito grande. Então, nós protocolamos em Brasília uma carta da ASAPRA, também pedindo explicações à Receita Federal, por que dessa atitude intempestiva. E houve já alguma resposta? Não, ainda por conta das eleições. Eu acredito que no começo de novembro, provavelmente nós vamos sentar novamente e buscar uma saída para que o despachante aduaneiro volte à cadeia logística, porque, segundo normas da Organização Mundial da Aduana, uma cadeia segura, todos os entes têm que ser OEA. E se sacarem o despachante aduaneiro, o Brasil não vai ter uma cadeia segura. E isso, quando você fala não ter uma cadeia segura, reflete de que maneira para quem está em casa entender? Acordos comerciais. Hoje, o que é o OEA? O OEA é um acordo de reconhecimento mútuo. Então, o Brasil, ele vai fazer um acordo com um país, esse país manda uma equipe para dentro do Brasil e vai verificar se todos os procedimentos aduaneiros, eles são seguros, céleres, e se tem uma conformidade com as normas da OMA. Então, se esse país que está aqui aprovar o Brasil nessa atuação, o Brasil faz o mesmo, manda uma equipe para o exterior, analisa toda a cadeia logística e aí sim se assina um acordo de conveniência mútua. Ou seja, os operadores econômicos autorizados dos dois países, eles têm uma troca de mercadorias muito mais rápido, muito mais fácil. O governo brasileiro, ele não vai fiscalizar tanto as mercadorias dos operadores econômicos autorizados do outro país.
E a gente precisa dessa celeridade, né, Lincoln? Precisamos sim, né? Porque o presidente está aqui, colocou muito bem. Já pensou tirar o despachante aduaneiro? Vou falar por Santos, né? O maior porto da América Latina, onde o meu avô, meus tios sempre trabalhou na parte portuária e tinha o despachante aduaneiro como uma profissão digna, justa. E tirando do OEA, que nem o presidente colocou, acaba caindo a credibilidade e dando espaço para o próprio importador fazer todo o seu trabalho. E acabando, eu volto a falar, eu falei aqui que a gente tem que defender muitos trabalhadores. E nessa parte o despachante aduaneiro fica sem segurança. Porque o presidente colocou também que não inserindo no EA, acaba as próprias empresas fazendo as importações, fazendo as exportações e o trabalhador do porto. A gente está acompanhando diariamente na própria Receita Federal, aquele estacionamento que tem ali, né, eu nunca vi tanto espaço vago que nem hoje. E isso é reflexo, né? Hoje, eu costumo dizer que nós temos uma cadeia de problemas. O primeiro problema é a grande crise que o país atravessa desde 2014, uma queda muito grande de empregos. Nós temos hoje $1 num preço absurdo, onde inibem as importações. É forte para as exportações, mas inibem as importações. E um país, para ter o desenvolvimento, ele tem que ter as duas mãos. Ele não pode ter só mercadorias para exportar, sem ter as mercadorias para importar. É uma via de duas mãos. Então, eu tenho dito isso em vários programas que eu tenho ido, que a saída para o desemprego é o comércio exterior. Eu tive um evento na AIB, onde eu já disse isso, somos responsáveis por 1% das exportações mundiais. Um país como o nosso deveria ser o quinto, sexto, estamos lá embaixo. E segundo estudos da própria AIB, se o Brasil crescer, cada 1% que o Brasil crescer, ele pode gerar 5 milhões de empregos. Quer dizer, se ele crescesse mais 3%, a gente resolvia pelo menos o problema do número oficial de desempregados nesse país. Exatamente. Por quê? Porque a indústria iria fabricar muito mais, como o Lincoln falou, todo o setor portuário iria trabalhar. E aí, quando eu digo setor portuário, eu digo armadores, agentes de carga, despachantes aduaneiros, terminais, transportadoras. Você veja que são vários players que atuam na área do comércio exterior. E cada um contratando, trazendo gente, nós teríamos condições, inclusive, de resolver o problema do desemprego. Eu não diria todo, mas em boa parte. Em boa parte, sem dúvida nenhuma. Lincoln, como é ter, frente à federação, uma pessoa como Nível, que é daqui do Porto de Santos? Nós temos aqui em Santos, e quando eu falo Santos, eu quero deixar bem claro que eu falo a região da Baixada Santista, porque o Porto não é só de Santos, o Porto movimenta toda uma região. Mas ter em Brasília um representante que conhece a nossa realidade daqui, porque a gente... Enquanto não tiver uma gestão mais próxima da nossa realidade, a gente precisa ter essa interlocução mais próxima. Conhece e entende, né? Entende do que está falando, entende dos anseios da categoria, o que a categoria precisa para se qualificar, para buscar. A gente precisa de pessoas assim que nem o presidente, apesar que ele é mais velho que eu, lógico, mas é novo à frente do sindicato, votei nele já. É o segundo mandato, né, presidente? Sim, e o último. Porque lá nós temos a eleição, a reeleição depois. O segundo mandato que o presidente está, e eu vejo que as ações que ele vem fazendo lá até na frente no espaço do próprio Sindicato Despachante Aduaneiro, trazendo os órgãos anuentes para poder debater, fomentar a respeito do OEA, explicar toda essa logística. Eu vejo ele assim, eu conversando com a maioria dos despachantes, ele não tem nenhum índice de rejeição na nossa categoria. Vai ser difícil, hein? Quando acabar esse mandato em Nível. Por isso que ele foi para a federação, né? Você tem que preparar um substituto. Não tenho dúvidas disso. Nós tivemos aí uma eleição tranquila, não tivemos nenhuma chapa, foi chapa única, tivemos aí quase que 70% de votos de toda a categoria, sendo que não é obrigatório a votação. Mas eu fico feliz com isso. Dentro da federação eu estou fazendo um trabalho diferente. Semana que vem tenho reuniões dentro do Ministério da Agricultura em Brasília com o chefe, junto à Anvisa também em Brasília, porque a Anvisa, na verdade, causou uma série de problemas. Como é que está esse trabalho de aproximação entre Receita e Anvisa, né? Na verdade, a Receita Federal é gerida por um ministério, e a Anvisa por outro, e o Ministério da Agricultura por outro. Eles só vão se falar com o portal único do comércio exterior, onde todos vão ter que atuar,
dentro da mesma janela, como chamamos assim. Então, eles estão agora tentando uma aproximação maior para que não ocorra nenhum problema, como vem ocorrendo. Nós tivemos aí a questão de de um mês atrás, um processo de Ministério da Saúde, da Anvisa, demorando 30, 40 dias para serem deferidos. Medicamentos que podem estragar. Nós chegamos a ouvir, inclusive, que existia falta de medicamento para a saúde pública, dentro dos postos onde são medicamentos distribuídos gratuitamente. Isso é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos credibilidade. Nós entendemos, em parte, o que está acontecendo, porque o Brasil vem atravessando uma série de modificações no comércio exterior. Então, nós ouvimos hoje sobre DUE, que entrou há pouco tempo, o Documento Único de Exportação, onde facilita muito a saída de produtos do porto. Nós tínhamos 96 informações que nós prestávamos no sistema, passou para 33. Nós temos hoje, começou dia 2 de outubro, o projeto piloto da DUIMP, que é a Declaração Única de Importação, que também vai facilitar a entrada desses produtos. Aí nós falamos ainda em Portal Único, CONFAC, que é o Comitê de Facilitação do Comércio Exterior, nós falamos em OEA. Então, são várias transformações que o comércio exterior vem passando e nós não podemos perder a chance de participar de todos esses eventos. Dentro de todas essas transformações pelo qual passa o comércio exterior, se a gente fosse avaliar de 0 a 10, que nota a gente estaria dentro da nossa atuação efetiva, no nosso país? Olha, nosso país ele vai ser analisado pela Organização Mundial das Aduanas. Por quê? Nós assinamos um contrato, nós participamos da OMA, inclusive nós temos um brasileiro dentro do grupo consultivo público da OMA, como nós temos um brasileiro dentro do grupo consultivo privado. Nós são 2 grupos consultivos. O nosso país ele está se adequando. Mas não somos só nós. Vários países da América do Sul, eu estive em um evento, eles também estão com muitas dificuldades de nomear os seus operadores econômicos autorizados. Eles estão trabalhando para isso. E hoje o Brasil efetivamente só tem assinado o acordo mútuo de reconhecimento com o Uruguai. Nós temos aí tratativas com a China, com os Estados Unidos, com a Argentina, com o próprio Chile, mas ainda não foi firmado o acordo. Eu acredito que nos próximos dias a gente deva firmar esse acordo. Firmando esse acordo, o que isso representa para a nossa economia, diretamente? Para o importador que se tornou OEA, é uma redução nos custos, uma vez que o produto dele, reconhecidamente, ele é um importador célere, seguro, ele não vai sofrer tantas fiscalizações no porto, fiscalizações físicas. Normalmente ele sofre uma fiscalização pós-desembaraço, ou seja, a carga chegou, paga-se o tributo, paga-se os impostos, entrega-se a carga ao importador e depois a Receita Federal, com calma, faz uma análise daquela declaração de importação que ele apresentou. Na área de exportação, acontece a mesma coisa. Se eu sou um exportador, operador econômico autorizado, cada vez que eu mando um produto para o exterior, aquele país que assinou o contrato com o Brasil, o convênio, ele reconhece que a minha mercadoria é segura e que a minha mercadoria tem uma certa facilidade para entrar no país. Tudo isso foi criado pela OMA em virtude daqueles ataques que aconteceram nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começou com a Safe Security trabalhando em cima disso. Então, todo produto que entra nos Estados Unidos tem uma análise muito rigorosa, principalmente de origem e produto. Quando a gente fala de todas essas transformações, a gente sabe que 97% dos processos de importação e de exportação são feitos por despachantes aduaneiros. E a gente vive uma revolução tecnológica muito grande, né? Muito acelerada, e a função do despachante aduaneiro precisa acompanhar toda essa velocidade. Como é que é a questão do trabalho de qualificação para o profissional que está nessa cadeia e que é tão importante? Olha, quando da entrada do DUI, nós ouvimos muito que o despachante aduaneiro poderia ser alijado do processo ou as próprias empresas poderiam fazer as suas exportações. E na última reunião que eu tive com o subsecretário da Receita e com o seu assessor, ele, para minha surpresa, disse que não caiu o número de declarações únicas de exportação feitas pelos despachantes. Ou seja, nós mantivemos o nosso trabalho, pelo menos nesta etapa da Declaração Única de Exportação. Na Declaração Única de Importação, como é um projeto piloto,
nós estamos cobrando as autoridades em Brasília da presença de 2 ou 3 despachantes técnicos para, primeiro, sugerir modificações no sistema, apontar problemas dentro do sistema, e isso provavelmente vai acontecer, porque na DUI foi assim. E esses 2 ou 3 que participaram, eles viram multiplicadores, ou seja, nós enviamos a todos os estados, para os sindicatos locais, que eles fizessem palestras sobre como funcionaria a DUI, que eles tivessem, digamos assim, um conhecimento maior da Declaração Única de Importação. E em Santos e São Paulo, nós fizemos toda a cadeia. Nós convidamos armadores, agentes, Receita Federal, e fizemos alguns eventos dentro do Sindicato de São Paulo e do Sindicato de Santos, principalmente de Santos, presencial. Então, a DUI foi feita de ponta a ponta, antes de ela entrar em funcionamento. Qual é a importância de todas essas ações que focam a qualificação do despachante aduaneiro? Isso é muito importante, que nem o presidente colocou, mandar representantes, mandar pessoas que são despachantes aduaneiro. Eu vou trazer para o poder público essa visão. Vamos construir um equipamento de esporte e lazer para a comunidade. E não chamar o educador físico, aí fica complicado, porque às vezes esbarra num espaço, fez uma academia errado. O que o Nível colocou aqui é plausível e é certo. Tem que mandar as pessoas que entendem do assunto, para poder debater e trazer as ferramentas. Quais ferramentas? Pessoal, não é assim que funciona lá no dia a dia. O dia a dia, para liberar uma carga, não é desse jeito. Porque às vezes o camarada, o amigo está lá, em Brasília, só que não entende como é que funciona aqui, como é que a panela está sendo gerida aqui no município de Santos, né? Porque a automoção ela já é automático, né? Ela está chegando. E o DUI, o EA, são importantes ferramentas para o despachante aduaneiro agilizar e os importadores, processo, porque assim, quem acaba sendo prejudicado é a população, é o consumidor, porque o presidente colocou ficar 30 a 40 dias esperando medicamento, não tem possível. Tem pessoas que dependem desse medicamento, que tem câncer, depende, e acaba o quê? Vai morrer por causa disso, uma falta de estrutura para poder trazer os medicamentos, porque assim, é fácil, a gente está aqui, a gente conhece, o Nível conhece tudo. A Anvisa é um departamento muito difícil da gente conversar. É muito complicado. A gente vai lá, tem um para-choque lá, né? Não dá para a gente chegar, para a gente trazer as nossas... Eu tô falando alguma mentira aqui, né? Não. Tem um Nós, inclusive, complementando o que você está falando, quando nós sentimos esse problema um pouco maior, e isso a nível Brasil, eu não vou dizer a nível Santos, nós montamos uma equipe, fizemos uma carta ao presidente da Anvisa como federação. Sim. E 2 dias depois o sistema começou a andar. Porque, na verdade, como todo órgão brasileiro, hoje eles têm falta de mão de obra e sistemas obsoletos. Desculpa te cortar, Nico, eu só queria dizer isso, que a Anvisa ela não está como nós queremos, mas ela deu uma grande melhorada, e no dia 24 de outubro eu tenho uma reunião com a alta cúpula da Anvisa em Brasília, para a gente tentar acertar isso de uma vez. E precisa melhorar mesmo, porque não dá para colocar pessoas lá à frente de um órgão tão importante que é a Anvisa e não entender a logística de toda uma cadeia. De liberar uma mercadoria. Sim. Não adianta, tem que ter um despachante lá na ponta do ministério, lá para o despachante falar assim, meu camarada, não é assim que se faz. Não é assim, a pessoa precisa, não é chegar lá, tem rótulo, tem rotulagem, tem tudo, a gente sofre no porto. Sofre no porto por quê? Não tem gente que conhece... Capacitada. Capacidade que conheça o dia a dia. E o Nível tem experiência e conhece. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. O seu desafio, Nível, não é pequeno frente a essa aproximação de diálogo com a Anvisa. É realmente um desafio muito grande. Como eu citei no início, é uma época muito turbulenta. As coisas estão acontecendo uma em cima da outra, a gente nota as pessoas nervosas. Sim. O país num clima muito difícil com esse desemprego todo. Então, eu acho que nós temos que sentar, conversar, buscar uma saída como líderes de despachantes, líderes de vários segmentos, sentar e buscar uma saída, levar para eles como é que a coisa funciona. Como o Lincoln bem falou, nós despachantes somos o chão de fábrica, nós entendemos como a coisa funciona. Então é importante levar esse assunto à Receita Federal. E eu ouvi isso também de um subsecretário, que ele gostaria de ouvir a iniciativa privada, porque ele ouve sempre a iniciativa pública. E esse diálogo é fundamental para que a cadeia funcione. Exatamente. Como eu disse, eleição,
mês de outubro mais ou menos perdido, mas em novembro nós estamos retomando aí várias reuniões em Brasília, justamente para a gente tentar começar o ano de uma forma um pouco mais tranquila, exatamente, com os órgãos funcionando como nós pretendemos. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre os assuntos que movimentam o setor portuário, com foco no despacho aduaneiro. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. Arte e beleza na paisagem do Porto de Santos. O complexo marítimo ganhou um muro verde. A iniciativa faz parte de um projeto que possibilitou a redução de poluentes em um terminal de grãos. Placas de aço coloridas formam um muro de quase 300 metros na área externa do terminal da ADM. O conceito foi unir o que há de mais atual a nível de desenho e de tecnologia. A gente parte do princípio da mobigrafia, que é a captura de imagens a partir de telefones inteligentes. Eu fotografei árvores da cidade, trabalhamos essas imagens no computador, depois trabalhamos elas para adaptá-las a uma plotter a laser e criamos esses painéis coloridos que, em última instância, são alambrados, que vão servir de suporte para trepadeiras, que dentro de um período de 6 meses aproximadamente, vão começar a se insinuar por essas aberturas e florescer para o lado de fora. A atração do Cais Santista faz parte do projeto Novos Ares, que modernizou este terminal, aumentou a capacidade de exportação e diminuiu a emissão de poluentes com a movimentação de grãos. É muito importante iniciativas dessa natureza. Primeiro, mostra um comprometimento das empresas já com a própria cidade para reduzir toda a emissão de pó e de outros materiais que contaminavam e que traziam realmente bastante desconforto para a população. Então, a medida realmente muito boa, saudável e que a gente espera que todos continuem nessa linha, todos os terminais, todos os que trabalham na comunidade portuária adotem esse tipo de solução, porque é fundamental e ainda mais que para a própria empresa reflete muito bem até no próprio conceito, na própria imagem da empresa junto à comunidade. A gente trouxe as melhores tecnologias que existem hoje no mundo. Então a gente conta agora com 2 novos chip loaders. Esses chip loaders são os carregadores de navios. Eles têm uma tecnologia inglesa que a gente chama de em cascata. Então, ao invés do produto cair direto para o porão do navio, ele vai cair no sentido de uma cascata e, consequentemente, ele também tem sensores que deixam ele bem próximo do fundo do porão e ele vai subindo conforme o navio vai enchendo seu carregamento. Então, tudo isso ajuda para não haver dispersão de pó. Outra parte do conceito, a gente confinou 100% de todas as correias de movimentação do terminal. A gente fez um armazém completamente novo, então a gente demoliu um armazém que era antigo, construímos um novo, também com toda essa tecnologia de confinamento, e tudo isso fez com que a gente reduzisse, é difícil falar 100%, mas praticamente 100% da emissão de pó que existia aqui. A ADM, empresa de agronegócio, investiu 280 milhões de reais para colocar o projeto em prática. Os trabalhos começaram em 2016. Foram ouvidos o poder público, a comunidade do bairro e órgãos ambientais. A gente acredita que é um primeiro grande passo para a interação porto-cidade. Então a gente está dando um passo a mais nesse sentido, trazendo uma visualização muito mais aprazível e com uma tecnologia de ponta, modernização, uma vegetação nativa e também com um arquiteto local, que é o Roberto de Sá, que fez todo o desenho desse projeto que a gente tem aqui agora. Quando nós falamos de um porto sustentável, essas iniciativas são extremamente importantes, né? Sim, com certeza. Eu acho fundamental para que a gente consiga manter uma estabilidade entre a cidade e o porto. Isso a gente tem que fazer sempre. E é uma relação que está bastante desafiadora, né, Lincoln? Relação porto-cidade, a gente viu que essa foi um terminal de grãos que implantou e que diminuiu um impacto que causava uma relação muito conflituosa de emissão de poluentes, emissão de poeira. Agora, você acredita que, como vereador e como agente fiscalizador e eleito pelo povo, os terminais eles estão mais conscientes com relação a ter esta relação mais saudável? Estão mais acho que já desde uns 5 anos atrás eles estavam mais, sem uma fiscalização ampla. Aí trouxe para o debate, levou para a Câmara Municipal sobre os poluentes na Ponta da Praia. Na Ponta da Praia. Porque lá agora já tem grandes empreendimentos, tem torres lá que estavam sendo prejudicadas com
com os terminais que ali estão, né? Nós temos aí também a parte que é da Caruara, temos a área continental que poderia ser trazer o porto para lá, para poder desenvolver um pouco mais e desafogar no trânsito e o poluente dentro do nosso município, porque não dá para aceitar, não tirar os caminhões da rua, porque assim, trazer os caminhões, atravessar da entrada da cidade até a ponta da praia, o impacto poluente que isso transforma numa cadeia é muito grande. Fora o embarque no corredor de exportação, que é o ADM, o corredor de exportação que tem o pó da soja, aquilo lá, quando bate o sol e a chuva, o cheiro fica insuportável. A gente precisa começar a discutir ainda mais essa questão da organização de toda esse descarrego de carga, né, Nível? Eu costumo bater o seguinte, nós não temos uma logística própria para todo esse volume de carga que vem para o porto. Exatamente. Os terminais hoje investiram muito dinheiro, criaram um sistema de trabalho muito rápido, então, e os navios cada vez estão maiores. Hoje nós recebemos a notícia, hoje não, já há alguns dias, de que o calado do porto tinha aumentado para 14,5 metros. Ou seja, nós vamos começar a receber navios de porte maior com mais volume de carga. Então essa logística da cidade, principalmente ruas, que eu acho que é um problema grave. Há um tempo atrás nós criamos um paliativo, que são os pulmões, que tem em Cubatão e São Paulo. Então essas cargas que vêm para a exportação, principalmente soja, e como o Lincoln citou, eles ficam parados até que sejam chamados para descarregar. Mas mesmo assim a gente ainda encontra problemas nas vias. Se você pegar Mário Covas, por exemplo, todo final de tarde tem uma fila de containers ali querendo entrar. Então isso atrapalha o fluxo de veículos. Precisa-se fazer um estudo em cima disso. A entrada da cidade, como nós citamos, sempre tem congestionamentos. A prefeitura agora está mexendo, está modificando. O governo do estado fazendo sua parte, o governo federal ainda... Não mandou o dinheiro. Não mandou, falou que ia mandar, né? Falou que ia mandar. Nathalie, mas se a gente for depender do governo federal... A gente não faz nada. Infelizmente, a gente não consegue andar. Há quanto tempo a gente escuta falar numa ligação seca entre Santos e Guarujá? Eu venho batendo nisso em todo o programa, sempre falo isso. Aliviaria o fluxo de muita coisa. Mas a gente... Desde 73 que a gente ouve falar nisso e não existe, digamos, nenhuma ação concreta. Se falam, se debatem, se vai e não sai do papel. Com a tecnologia avançada da forma que está, deve ser, eu não entendo muito, mas não deve ser difícil criar um projeto que seja viável para fazer uma ligação seca entre Santos e Guarujá, né? O próprio presidente colocou, os terminais hoje eles estão avançados, né? Avançados, exatamente. E o que o transporte rodoviário, que é a malha, né, do asfalto, está atrasado. Por quê? Tem um problema, porto e cidade. Aí fica, de quem é a responsabilidade? Onde a gente trabalha no porto, o Porto de Santos ele tem uma empresa que faz a coleta de lixo. E a cidade tem outra empresa que faz a coleta de lixo. Peraí, nós estamos na onde? Nós estamos na Espanha e na Argentina, nós estamos no mesmo... A gente está no mesmo espaço, na mesma região. No mesmo espaço onde se coloca uma empresa que seja da coleta de lixo e a outra de outras empresas todas distintas, onde já poderia uma só fazer todo o trabalho e trazer porto e cidade para caminhar junto, porque o presidente colocou, não dá para manter do jeito que está. Graças a Deus o governo do estado está fazendo o papel dele de mandar todos os recursos, né? Recursos para poder fazer aquela tão sonhada que há 40 anos. 40 anos. É a obra mais importante, talvez, da história de Santos nos últimos tempos. Eu acredito que é mais importante e mais esperada também, né? Sem dúvida. Depois dessa, só ligação seca, né? Você analisa uma coisa. Hoje nós enfrentamos congestionamento, nós enfrentamos ruas, às vezes, com muitos caminhões, e nós estamos vivendo uma crise. Sim. Você imagina, e eu tenho certeza que o país vai passar por tudo isso, porque nós somos muito grandes, imagina quando essa crise acabar. E a gente pretende que o número de mercadorias no porto seja praticamente o dobro do que está passando. Então nós temos que nos preparar para este acontecimento que eu entendo. Já estamos atrasados, né, Nível? Exatamente. Já estamos atrasados. Eu não vou dizer para você que nós vamos sair da crise em janeiro, fevereiro de 2019, mas eu sou muito... Otimista.
Exatamente, otimista que a partir do segundo semestre de 2019, o nosso país desenvolva um trabalho maior, que os empregos sejam criados, que a nossa economia tenha digamos, um crescimento muito bom. Eu acredito muito nisso, trabalhamos para isso, para que a gente consiga absorver essa mão de obra toda que nós encontramos em Santos. Eu recebo currículos lá no sindicato quase que todo dia, e isso me preocupa, me entristece de ver esse pessoal querendo trabalhar. Gente qualificada, sem oportunidade, né? Exatamente, isso realmente nos preocupa bastante. E quando a gente fala de todo esse planejamento que a gente precisa ter, que a gente já está atrasado, levando em consideração o aumento de calado, levando em consideração que navios maiores já estão chegando, e isso é uma via que não tem volta, né? A gente precisa receber navios maiores, porque senão a gente vai perder competitividade. A gente tem que pensar também na questão da integração dos modais. A gente não pode mais ser rodoviarista do jeito que nós somos. Existe um trabalho para que seja feito o transporte entre portos, né? Portos brasileiros. Eu entendo que é uma saída. Na parte ferroviária, nós temos um problema para o modal exportação granéis, eu acho viável. Agora, no modal container é muito difícil, porque você não tem, digamos, como juntar, porque o trem ele precisa ter lá 20, 30, 40, 50 containers. E cada importador tem o seu container. Então ele não tem como liberar uma carga e esperar que outra seja liberada e outra seja liberada. Então na área de importação é muito difícil você conseguir juntar todos dentro de uma composição, levar para um terminal em São Paulo para depois o importador retirar sua carga. Então, na parte de importação, eu acredito que não tem muito o que se fazer neste momento. Mas na parte de exportação, sim, principalmente a parte de granéis. Deveria se estudar uma forma de transportar isso via vagões. Na verdade, é preciso dar o primeiro passo, né? A gente não dá o passo. A gente tem alguns projetos, por exemplo, Santos Export, a gente teve o Seminário Hidrovia Já. Quer dizer, a gente tem projetos, a gente tem iniciativas, a gente tem ideias, mas o que a gente vê é que a gente insiste em colocar cada vez mais caminhões nas rodovias. O que acontece, Natália? A gente esbarra muito no político, no poder público, porque não tem como um engenheiro ficar trabalhando de Uber. Não tem como um despachante aduaneiro trabalhar de Uber. Aí eu vejo um político defender o Uber. Tem que defender o porto, tem que fomentar o trabalho. Defender o Uber, assim, como é que pode um engenheiro, um despachante aduaneiro fazendo um bico de Uber... Para sobreviver. Para sobreviver, porque a categoria dele não está andando, mas não está andando por quê? Não está andando porque falta conversar os entes, trazer, porque assim, nós estamos no maior porto da América Latina. Não é possível, meu avô começou a trabalhar na Codesp. E falou assim, filho, ali é o nosso trabalho, era 90%. Na década de 70, né, Nível? Era 90% dos trabalhadores do porto. Despachante aduaneiro, Codesp, transporte, tudo. Agora, hoje, foi esmagado e deve ser, eu acho que, 40%. Se eu estou falando... Muito, né? E olha, houve uma queda significativa nos empregos, houve uma queda significativa nas cargas que estão passando pelo porto. Eu diria que é mais ou menos de 50%. Uma coisa que me deixa assim, feliz é que em todos os eventos que eu vou fora do Brasil, eventos da área aduaneira, com despachantes aduaneiros, eu sou muito questionado pelo tamanho do porto. E o pessoal quer enxergar o porto, eles querem ter uma ideia. Eu tenho até conversado com o pessoal da Codesp, a qual eu agradeço bastante. Eles têm me enviado alguns filmes do porto, onde eu tenho levado para o exterior, e o pessoal fica impressionado com o tamanho desse porto. Porque nós fomos beneficiados, porque nós temos margem direita, margem esquerda, um porto seguro. Sim. Então nós temos que aproveitar isso. E eu fico feliz porque em outros países nós somos elogiados. E aí nós precisamos fazer a nossa lição de casa aqui. Exatamente, porque não adianta a gente ter o teu trabalho, como por exemplo, de mostrar o nosso porto para fora do país, e quando esse país se interessa pelo nosso porto, a gente não tem condição de recebê-lo. Eu inclusive brinco, eu estive no ENAEX, que foi no Rio de Janeiro, teve inclusive ministro, foi uma coisa um evento bem importante, e eu encontrei com o presidente da Codesp, o Alex Oliva, e nós ficamos conversando um tempo, e ele até me agradeceu, falou, poxa, que bom que você está levando o nosso porto para fora. Eu falei, eu vendo a minha cidade, eu vendo o meu porto. Eu sou santista, gosto da minha cidade,
fico triste quando eu vejo essas pessoas desempregadas, porque eu acho que Santos tem uma capacidade, pelo menos, de absorver a nossa mão de obra Sem daqui. dúvida. E quando eu digo Santos, eu digo Baixada Santista. Baixada Santista. E olha que, mesmo frente a toda essa crise, o Porto ainda é o que mais gera empregos na nossa região. Por isso, ele precisa ser olhado com mais carinho. No próximo bloco, nosso último bloco, a gente vai falar sobre estadualização, regionalização portuária. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Pesquisa eleitoral do Instituto Boc News aponta Bolsonaro, do PSL, como líder das intenções de voto aqui na região. O levantamento foi feito em Santos entre 28 de setembro e 3 de outubro. Foram ouvidas 1.024 pessoas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,82% percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, possui 32% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Fernando Haddad, do PT, tem 8,5%. João Amoedo, do Novo, vem na sequência com 6,6%. No governo do estado, também no cenário espontâneo, Márcio França, do PSB, possui 18,3%. Dória, do PSDB, está em segundo com 13,4%. Paulo Scaff, do MDB, é o terceiro com 9,3%. Entre os candidatos a deputado federal, Rosana Vale, do PSB, é a primeira com 7,5%. Thelma de Souza, do PT, aparece com 6,5%. Papa, do PSDB, é o terceiro com 6,1%. Caio Amado, da Rede, está na sequência, com 2,5%. Beto Mansur, do MDB, completa a lista dos 5 primeiros, com 2,4%. Na pesquisa espontânea para deputado estadual, Kenny, do PP, lidera com 20,5%. Karina Vitral, do PCdoB, possui 2,8%. Caio França, do PSB, é o terceiro, com 2,4%. Tenente Coimbra, do PSL, está na quarta posição, com 1,7%. Paulo Correia, do Patriotas, vem em quinto, também com 1,7%. Os 3 primeiros senadores são Eduardo Suplicy, do PT, Mara Gabrilli, do PSDB e Major Olímpio, do PSL. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP 01586/2018 e BR 03234/2018. No Santa Portal, você encontra mais informações sobre o levantamento. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Agenda do Porto, Nívio Pérez, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e também presidente da Federação Nacional da categoria, e o vereador Lincoln Reis. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero aqui aproveitar para registrar a nossa audiência aqui via nossa fanpage no Facebook, Gilda, Claudio Honor, Wagner Silva, Henrique Luiz Rolo. Bom dia a todos vocês, obrigado por estarem aqui junto conosco nessa sexta-feira, onde a gente está debatendo os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Eu quero dedicar esse último bloco, nós temos aí 8 minutos, para falar um pouquinho sobre a regionalização. Voltou ao tema, depois do Santos Export, e eu acho que, diante de tudo que a gente debateu hoje, que a gente sempre debate aqui no Bom Dia Baixada, na Agenda do Porto, pelo menos estadualizar o Porto facilitaria muito as coisas, né? Olha, Nathalie, eu entendo que precisaria ser feito um estudo. Lógico, se nós tivéssemos como gerir esse porto no estado de São Paulo, a gente acredita que ele poderia ter um desenvolvimento maior. Eu acho que tem que ser feito um estudo muito grande de como seria feita essa administração, como é que nós iríamos fazer toda essa migração da federação para o estado. Então, eu acredito que dentro da Santos Export foi anunciado que o governo iria fazer a regionalização em 90 dias, eu não lembro quanto. Foi um pouco precipitado, uma vez que nós estamos trocando de governo. Exatamente. E a gente sabe que o atual governo, o governo do Michel Temer,
ele não vai continuar. Sim. Então, qualquer anúncio deste porte, alguma coisa... É eleitoreiro, né? É uma coisa um pouco preocupante. Sim. Porque nós poderíamos classificar como uma fake news, porque eu acredito que nada foi feito. Então, é preocupante. Eu não vou dizer que eu sou a favor da regionalização, mas eu acho que tem que ser feito um estudo, seria bom para o Porto, eu acho que teríamos uma administração do governo do Estado, seria interessante, até com uma regionalização maior, com a população de Santos participando um pouco mais do Porto de Santos. Tua visão sobre a regionalização? A Câmara tem, Defende. inclusive, uma comissão que debate esse tema com muita... Temos a Comissão dos De maneira Portos. muito aguerrida, né? Comissão dos Portos, onde o presidente manda um abraço para o Zequinha, o vice-presidente é o Chico do Setaporte e eu sou o terceiro membro, né? Nós defendemos a regionalização porque acreditamos que pessoas, não políticos, né? Pessoas capacitadas sejam nomeadas e pessoas da nossa região. Porque não adianta a gente fazer, vou dar um cargo político e a pessoa não entender do que está falando. Que a gente sempre defendeu aqui, trazer pessoas técnicas, pessoas que conheçam de toda a logística portuária, tanto no transporte, tanto no marítimo, no rodoviário, no aquaviário, trazer os despachantes aduaneiros, trazer todas as plataformas para poder desenvolver um trabalho plausível. Para quê? Para o trabalhador ser assistido, para gerar mais emprego. Não adianta deixar na mão de qualquer um, por um cargo político, que nem o presidente colocou. Fake news, a gente já está cansado, né, presidente? No mesmo evento, na Santa Export, o secretário de Portos também anunciou a liberação dos 280 milhões do governo federal. Complicado, que não chegou nenhuma parte para fazer a entrada da cidade, como esses 200 milhões já chegar. Eu acredito que na regionalização eu defendo no quê, ô Nível? Eu defendo ratear os impostos, né? Trazer os impostos para o Estado. Imposto de tentar, né? Não sei como vai conseguir, mas vamos ver vamos esperar que o novo governo federal possa estudar essa plataforma. Trazer o imposto de importação, uma parte ser beneficiada para qualificação de pessoas, usar esse dinheiro para ajudar o povo, não transferir para outras cidades, que nem aconteceu há pouco tempo, eu quero até aproveitar o espaço, aconteceu a Sabesp, há um ano atrás, ela nomeou uma pessoa que é do interior. Sim. Aí os recursos, o maior recurso dessa plataforma de São Paulo era da Baixada Santista. E os recursos eram tudo para o interior. Saneamento básico, tudo para o interior. E a gente não tinha uma pessoa. Defendemos junto ao Márcio, ele nomeou uma pessoa que tem conhecimento, é técnico e está aqui. Meritocracia, né? Eu acho que a gente tem que defender na nossa linha política que a política seja feita por meritocracia, não por indicação política, né? Esse eu vejo que é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta. São cargos políticos, são pessoas colocadas em posições que não conhecem do dia a dia, que não têm aquela experiência. E aí se cria uma série de problemas e o país fica não tem esse desenvolvimento que deveria ter, entendeu, Nathalie? Eu defendo muito o que o Lincoln falou. Eu acho que a pessoa tem que conhecer do que vai fazer, ser técnica, e aí sim ela galgar o cargo de administrador de um órgão, vou citar um exemplo como o Porto de Santos. Sim. Por quê? Porque os problemas são grandes, são muitos. Nós temos todo tipo de problemas, várias categorias que trabalham no Porto. Então, e a Codesp tem que ouvir todos eles. E o que o Lincoln disse é uma coisa importantíssima. O dinheiro arrecadado no Porto é muito grande. E esse dinheiro, muitas vezes, vai para desenvolver outros portos, Exato. Tirando o trabalho daqui. Eu não sou contra, eu acho que o Brasil é muito grande, nós temos que desenvolver esses outros portos, nós temos que ajudá-los. Mas nós não podemos renegar nenhum deles, né? Não, mas nós temos que trazer também o recurso para o Porto de Santos. Sem dúvida. Eu acho que era tirado tudo daqui. Eu não sou contra que se envie uma parte para outros portos, mas que 50% pelo menos fique com aqui, o Porto. Fique aqui. A Arbitrar, no último levantamento dela, mostrou que o Porto de Santos foi o que menos, por exemplo, recebeu investimento nos últimos 23 anos por parte do governo federal. E isso precisa, de fato, mudar. Infelizmente, nosso tempo acabou, sempre passa muito rápido. Eu gostaria muito, Nível, de agradecer a tua participação e a tua disponibilidade. Sei que tua agenda está cada vez mais apertada. É complicado. Está complicada, mas você nunca deixa de estar aqui com a gente. E eu acho que isso é o mais importante, é a gente
sempre está tentando levar informação para quem está do outro lado, para desmistificar e para mostrar a importância do nosso porto, não só para a cidade de Santos, mas para a nossa região e para o nosso país. Muito obrigada. Nathalie, é sempre importante a gente falar do porto, eu estou sempre disposto, eu que te agradeço o convite de poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho, de quem é o despachante aduaneiro. Eu fiz uma palestra uma vez na Unip, tinham lá 200 alunos e eles pouco conheciam a função do despachante aduaneiro, como se acessa a categoria. É um prazer estar com o Lincoln, nosso vereador despachante aduaneiro. Nós temos um vice-prefeito despachante aduaneiro e um vereador. Logo, logo nós tomamos conta da Câmara Municipal. E precisa mesmo. E muito obrigado. Eu que agradeço. Precisa mesmo. É importante que dentro da nossa Câmara de Vereadores existam pessoas que entendam daquilo que a gente fala dentro da cidade. Porque o despachante aduaneiro, ele é uma figura extremamente importante para que o Porto de Santos funcione da maneira correta. É isso mesmo, Nathalie. Eu agradeço o convite, participar com o meu presidente aqui na bancada, de muita honra, e colocar as falas aqui para finalizar. Pessoas têm que saber que entende daquele assunto. Quando eu cheguei na Câmara, Nathalie, eu já me prontifiquei só ficar participar de uma comissão que eu tenho conhecimento. Claro. Eu não tenho conhecimento em finanças, eu vou entrar na comissão de finanças para quê? O que eu vou agregar para o município? Não vou agregar. Então, o que eu me coloquei à disposição para fazer parte da comissão dos portos, porque eu tenho conhecimento da área portuária no segmento de despachante aduaneiro. Lá nós temos o Teixeira, o Zequinha, que também na parte dos terminais, e o nosso amigo Chico também. Mandar um abraço a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Só me chamar que eu venho, tá, Nathalie? Muito obrigada, Lincoln. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Antes, eu quero agradecer também aqui a participação da Amada Lousada, que nos acompanhou pela nossa fanpage. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade, de um jeito único. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Lembrando que domingo tem eleições e todos nós temos responsabilidade na escolha dos novos governantes. Não se omita. Aqui na Santa Cecília TV você vai poder acompanhar todos os detalhes da eleição durante todo domingo e a partir das 6 horas da tarde um programa especial. Bom fim de semana. Tchau.